Neste vídeo, estaremos dando sequência ao mini curso ICT, onde passaremos desde os temas mais básicos até os temas mais avançados dentro dessa teoria. Na última aula, tivemos uma repercussão excelente. Então, para manter o padrão, nessa aula falaremos sobre swing high, swing low e como definir ranges de negociação interbancários. Um erro muito frequente dos operadores é marcar o range errado. Então, o que adianta você marcar seus pontos de interesse, seus pontos de compra ou venda, se você está delimitando o seu range de negociação da forma errada? Então, dessa vez, nós focaremos apenas no range institucional, definindo nossas marcações no range correto de preço. Para iniciarmos, terei que falar sobre as marcações de swing high e swing low. Embora esse tema também seja extremamente básico, eu tenho certeza que muitos aqui estão marcando da forma errada. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito em breve eu falarei de forma mais avançada sobre liquidez com vocês, mas o que vocês precisam saber é que topos e fundos contêm liquidez. E não é que o institucional vai atrás do teu stop loss porque você comprou ali, está com o teu stop abaixo, ele vai lá te caçar. Nada disso. O algoritmo que conduz os preços já está programado para correr fundos e topos, induzir a nós, operadores, na ponta contrária do mercado para então entrar a sua expansão verdadeira. Então, onde reside o dinheiro? Onde residem as ordens? Qualquer fundo ou topo. E nós definiremos agora como iremos marcar nossas swing highs, topos e swing lows, fundos. Galera, sem confundir vocês, quando tivermos um movimento de alta, nós podemos aguardar a formação de um topo ou fundo. Como que a gente pode caracterizar um fundo ou topo? Nós precisaremos de um pavio baixo para a esquerda, um pavio mais alto central e, novamente, um pavio mais baixo para a direita. Não importa se for uma vela de alta ou de queda. Aqui, o que importa são os pavis formando essas interações. Então, sempre que você tiver um pavio mais baixo para a esquerda, um mais alto central e mais baixo para a direita, ele fizer esse padrão que faz um chapeuzinho, esse padrão em V, você tem aqui a sua definição de uma swing high. Galera, se você já é mais avançado, novamente preciso reforçar. Fica aí que mesmo que esses sejam temas mais básicos, eu vou passar informações de grande valor que vão auxiliar desde as pessoas mais iniciantes até você que já é mais avançado dentro das teorias Smart Money ou da base, da origem, o ICT. Então, sempre que nós temos esse padrão, nós podemos afirmar que existe liquidez aqui acima. Então, caso nós estejamos acreditando em movimentos de alta para o preço, nós podemos mirar nessas swing highs como alvos de liquidez. Swing high equivale a topo. Normalmente, nós esperamos uma captura de liquidez para nossa atuação. Então, se o ativo, por exemplo, configurar aqui uma swing low, agora eu vou colocar um candle contrário na alta para ficar claro que não importa a cor do candle. Importa que agora no exemplo bearish tem um pavio mais baixo no meio, um mais alto para a esquerda, um mais alto para a direita. Aqui também vai fazer aquele padrão do chapeuzinho, mas de forma inversa. Então, onde aqui nós temos um topo, aqui nós temos um fundo. Como operadores de Smart Money, nós temos noção que o algoritmo está programado para fazer a captura desses níveis. Então, o que nós aguardamos é um falso rompimento do mesmo. Então, se nós acreditamos numa alta, por exemplo, dos preços, nós aguardaremos um rompimento, fazer essas velas mais padrão, né? Um rompimento dessa liquidez. Então, nós sabemos que nesse tipo de movimento, primeiro, induz o pessoal à venda. Ele está fazendo aqui o que a galera da análise técnica chama de um pivô. Então, entram ordens de venda no mercado. Essas ordens de venda são utilizadas para os institucionais absorverem e realizarem um rally de alta. Novamente, não são os institucionais que estão correndo atrás do teu stop loss. O algoritmo que conduz os preços, que tem o interesse de trazer eficiências aos mercados, já é programado para fazer esse tipo de trabalho. Então, quando a liquidez é injetada nos mercados, os institucionais se aproveitam para acumular suas posições nesse exemplo de alta. Então, é nesse tipo de movimento que nós aguardaremos alguma informação de compra para seguir novamente o nosso viés direcional. Então, cabe já um insight para vocês. Cara, primeiro fundo ao topo, ele tende a ser liquidado. Nunca seja o primeiro comprador ou vendedor dentro de uma negociação. Então, novamente, aqui forma uma swing low.
um fundo, lógico que vocês alinharão isso ao viés direcional. Galera, se vocês não assistiram a última aula, eu sugiro que vocês voltem aí e assistam, porque aí vocês vão ter uma noção de viés direcional e agora nós alinharemos o viés direcional que vocês vão conseguir pela aula 1 com essa dinâmica de captura de fundo ou topo e formação de range de negociação em tempos gráficos menores. Então aqui vocês já vão ter informações muito sólidas de condução de preço, de leitura de preço. Então swing lows representam fundos, swing highs representam topos. Por que não atualizou? Atualizou, beleza. Sempre você vai precisar, só para finalizar, para topos, pavio mais baixo para a esquerda, um pavio mais alto, é o topo, é o mais alto. E um pavio mais baixo para a direita, você precisa desse padrão que gera uma espécie de chapeuzinho. Para fundo, vai ser o pavio mais baixo central, o seu fundo, e você precisa conferir se teve um pavio mais alto para a esquerda e um mais alto para a direita. Conforme vocês forem analisando o price action, vocês vão ver que onde vocês acreditavam que tinha um topo, talvez não tivesse aquele topo. Ou onde vocês não sabiam nem que dava para considerar um topo, na realidade dá sim. Então, galera, vamos aqui para os gráficos rapidamente. Aqui eu quero que vocês foquem em movimentos mais direcionais alinhados ao HTF. Irã, o ICT está operando Nasdaq no M1. O ICT está operando no 30 segundos. Cara, não tem problema. É muito bacana você operar em tempos gráficos menores, mas também vai exigir muito mais de vocês. Futuramente eu passarei algumas técnicas para vocês negociarem focados no LTF, mas a minha sugestão pessoal é que primeiro vocês comecem em tempos gráficos maiores para depois cair esse tempo gráfico. E não se esqueçam, não se iludam. O ICT pega desde um viés semanal, um viés diário para aquela atuação num minuto. Não se comparem com um cara que tem mais de 30 anos de mercado. Vamos lá. Vou aqui para o gráfico diário no euro-dólar. Eu peguei esse exemplo, por ser um exemplo sólido, já fazem alguns dias desse exemplo. Quando o ativo vem aqui e tem o seu fechamento acima do candle anterior, vocês lembram a dinâmica das velas da aula 1? Então, isso aqui é o tempo gráfico diário. Para quem é mais iniciante, não esqueça que é aqui na esquerda que vocês alteram o tempo gráfico. Cada vez que vocês alterarem, por exemplo, aqui a gente colocou no D, um dia. Cada velinha dessa representa um dia. Cada velinha, um dia. Aqui segunda, terça, enfim. O que a gente consegue afirmar aqui? Essa vela da segunda-feira, ela teve seu fechamento acima da vela anterior. Isso aqui dá um indício de alta para a vela seguinte. Então, descendo o tempo gráfico, vocês vão procurar agora as informações que eu vou passar para vocês. Vou colocar num 15 minutos. Isso aqui não tem regra, você pode usar meia hora, 15 minutos, 5 minutos, até mesmo 1 hora. Lógico que vai ter tempos gráficos que alinham mais ou menos, mas vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque a gente vai construir degrau a degrau dentro desse mini curso. Eu vou fazer aqui a separação dos dias por meia-noite. Deixa eu fazer a varredura aqui desses desenhos. Eu posso ativar esse indicador Tools, inclusive os subs aqui do YouTube, os membros vão ganhar acesso a esses indicadores. Ele vai facilitar a minha vida quanto à divisão aqui dos dias. Mas ele divide pela meia-noite, que é a abertura oficial do calendário, não necessariamente a virada do candle diário, mas aqui dá uma divisão muito boa. Na realidade, para isso, para essa dinâmica, eu vou trabalhar com vocês da forma padrão, até porque eu não passei nada para vocês a respeito da meia-noite, da divisão, qual é a diferença do candle diário para da meia-noite. Então vamos aqui por etapas. Então, galera, dividir aqui nossa janela. Vocês conseguem ver a expansão que o ativo realizou na segunda-feira. Então ele abriu, deu uma breve manipulada e já expandiu, retraiu e fechou, criando um candle de alta. Na terça-feira, que é essa segunda janela, nós temos uma expectativa de alta. Nós temos uma expectativa bullish dos preços. Então nós aguardamos por compras. O que vocês deverão fazer vocês querem aguardar o range de negociação que ele se cria na captura de liquidez e rompimento de um topo ou fundo contrário. Então, o exemplo bullish, ele vai formar uma swing low, vai capturar o fundo e quebrar um topo contrário. Então, ele tem que capturar uma swing low, capturar compradores e romper um topo, que a gente chama aqui de MSS. Se você tiver essa formação, você tem um indicativo de alta.
A questão é, você vai alinhar esse range de negociação interbancário, que é com captura e quebra estrutural, alinhado ao viés macro, que aqui pelo tempo gráfico diário, para nós já indica uma alta. Então aqui é uma parte do alinhamento macro a micro que nós fazemos. É uma forma simples de vocês atuarem e já muito sólida. Então o que vocês procurarão nessa dinâmica é, abriu aqui o dia da terça-feira, vocês aguardarão a captura de swing lows, perceba, um pavio mais, vamos até dar um zoom aqui, vamos marcar algumas swing lows. Um fundo, tem um pavio mais alto para a esquerda, tem um pavio mais alto para a direita, você tem aqui uma swing low. Mesma coisa aqui, só que vai ter que dar um zoom ainda maior, você tem um fundo, tem um pavio mais baixo para a direita, mesmo assim é quase que alinhado, né? Mas não é. Tem um pavio mais alto para a direita, também é uma swing low, também é uma swing low. Então você consegue ver aqui a abertura do dia e a varredura de dois fundos. Lembra aquela dinâmica da alta, do Power of Three? Teve varreduras aqui também, ó. Você pode considerar, mesmo que não tivesse essa da esquerda, você pode considerar aqui, ó, sem problema nenhum. Aqui nessa segunda vela ela não tem fundo, teria que usar a do lado. Não tem fundo não, desculpa, não tem pavio, teria que usar a do lado. Percebe que ela está mais baixa? Aqui no caso não teria na realidade a configuração da swing low. Só mais acima ainda também não tem pavio, também não tem swing low. Vale frisar que se tiver um mini paviozinho aqui, já está enquadrado. Mas como não tem pavio para a direita, acaba não tendo, acabei tendo a visualização errada. Então você tem capturas de swing lows, rompimento de fundos, indução para queda, e após isso você precisa localizar um rompimento de uma swing high. Qualquer topo, se aqui tivesse um pavio mais alto, pavio mais baixo para a direita e pavio mais baixo para a esquerda, iria caracterizar um topo, mas na realidade não temos um topo. Então, mais acima, você tem um topinho mais alto, pavio mais baixo para a direita, pavio mais baixo para a esquerda, aqui sim você pode considerar um topo. Então, o ativo pegou fundos e rompeu topos. É isso que nós chamamos da mudança estrutural. Isso que nós chamamos de Market Structure Shift. Mudança na estrutura de mercado. Quando que nós procuraremos ela? Apenas após capturas de liquidez e rompimentos contrários. Quando o nosso viés já é de alta. Então, aqui você já tem um contexto de alta para esse dia. Se o processo se repetir, você pode utilizar novamente. Eu vou deletar isso aqui. Mas então, o que vocês farão? Vocês podem pegar aqui na esquerda, localizar a retração de Fibonacci. Pega do fundo mais baixo, que capturou a liquidez, até o topo que expandiu. Você sempre quer ver uma movimentação retomar para alta abaixo desses 50%. Perceba que aqui eles criam um pequeno fundinho, uma pequena swing low, é liquidez sendo criada e atacada automaticamente e o preço prossegue o movimento. Sempre que vocês tiverem essa dinâmica, vocês podem prosseguir localizando as suas compras. Então, num exemplo como esse, só com as informações que nós temos, teríamos que comprar nos 50% e localizar aí alvos acima. Isso aqui aconteceu bem cedo da noite. Se você vê isso dentro da New York Q Zone, que é a janela de tempo que eu recomendo vocês a atuarem, vocês pegam, por exemplo, a partir das 7 da manhã de Nova York, o relógio aqui, ó, altera para Nova York, sempre os horários que a gente contextualizar aqui vão ser desse reloginho aqui. Uma vez que você clicou, vai estar sempre regulado. Então, entre 7 horas e 11 da manhã, vai ser a principal janela para vocês procurarem esse tipo de dinâmica. Como vocês podem perceber agora, o ativo novamente dentro da janela, inclusive tem aqui as Q Zones, ó, caso vocês queiram os indicadores. Dentro da janela, ela abre a Q Zone, captura fundos, vamos marcar aqui uma swing low sólida para todo mundo ver. Isso aqui, ó, pavio mais alto para a esquerda, mais baixo central, mais alto para a direita, tenho o meu padrão de swing low, o ativo varre os fundos, varreu fundos. O que eu estou esperando agora? O rompimento de uma swing high, qualquer uma, que a pergunta que chega para o pessoal é, eu considero MSS só aqui, eu considero aqui, eu considero aqui, ou posso considerar aqui pequenininho se tiver? Cara, qualquer um,
Você está alinhado ao viés macro, é o que a gente fez com as velas do diário. Você está dentro de uma janela de tempo de alta probabilidade, 7 às 11 de Nova York, tá ótimo, é qualquer swing high. Então, a partir do momento que o preço, aqui ó, você tem um pavio mais alto, mais baixo para a direita, ligeiramente mais baixo, mas mais baixo para a esquerda, desculpa, e para a direita também. Tem uma espécie de chapéuzinho aqui, tem o padrão de pavio mais alto, mais baixo para os dois lados. Cara, aqui já é o MSS, mas saiba que a gente só valida quando ele tiver o corpo do candle, o fechamento da vela, rompendo esse topo. Então, esse aqui já poderia ser considerado um MSS. Eu usaria no máximo esse aqui. Mais acima, não precisa, cara. Mais fácil você acabar ficando de fora do movimento. Então, aonde é o seu range interbancário? É nessa captura de fundos e quebra de topos. É aqui que você vai procurar suas compras. E saiba que dentro desse tipo de range, esse exato range, captura liquidez e quebra estrutura, eles primeiro tendem a induzir o pessoal a comprar. Então, é dentro desse range que eles vão formar novas swing lows e fazer a captura. Perceba que aqui eles formaram dois fundos, fizeram a varredura desses dois fundos e o preço prosseguiu em alta. Duas compras nesse mesmo dia, utilizando do contexto do MSS, alinhado ao direcional macro. Então, pontos a se mencionar aqui. Vocês vão procurar captura de liquidez e MSS alinhado à expectativa de preço para vocês. Se vocês viram no diário que as velas indicam uma alta, vocês vão procurar captura de fundos para induzir os vendedores a venderem, para liquidar esses vendedores e criar um range de negociação favorável à expansão, nesse caso, bullish. Bullish significa de alta. Ele remete a bull, remete a touro, que é movimentos em alta. O ideal é que você aguarde dentro desse range interbancário mais uma pequena formação de liquidez para atuar, mas posicionando as suas ordens, por exemplo, de compra, nos 50%, já é muito sólido. Percebam que nós estamos literalmente engatinhando por aqui. O alvo pode ser estrutural ou pelo menos tenta pegar um 2-1, que vai ser interessante. Aqui nós estamos engatinhando, tem muita coisa para integralizar nisso, mas percebe como tudo ficou mais fácil? Você ignora todos aqueles ruídos e você vai, primeiro, seguir o order flow, o fluxo de ordens do diário. Segundo, aguardar operadores serem capturados, serem presos na ponta contrária e um range de negociação interbancário, que é sempre captura de liquidez e quebra estrutural. Dentro desse range, possivelmente, teremos novos fundinhos que servirão de combustível. Isso aqui é dinheiro que vai ajudar o preço a prosseguir novamente, vai nutrir o mercado para aí sim aquelas instituições conseguirem acumular suas ordens. Os 50% sempre será uma grande referência. Então, galera, para essa aula é isso por hoje. Vamos devagar, construindo degrau a degrau. Não esqueçam que agora eu tenho a aba de Seja Membros aqui do canal, onde vocês terão acesso tanto a esses indicadores, quanto a lives de pré-mercado semanais e outros benefícios que vocês podem conferir no Seja Membro aqui abaixo. No mais, peço que vocês deixem o like. Se vocês querem ver continuação dessa série, estão curtindo, compartilhe com seus amigos e confira se você está inscrito aqui no canal.